Vou fazer um teste aqui de um quadro novo focado em Gachakuta, quadro de perguntas e respostas exclusivo da obra. Já fiz com Black Clover, faço de Blue Lock, então vamos começar com o Engine Sincerão. Exatamente, vou fazer aqui referência ao finado Zora Sincero de Black Clover e bora começar porque eu listei aqui duas perguntas e uma teoria pra gente conversar nesse primeiro vídeo dessa saga. Se você curtiu, deixa sua pergunta aí nos comentários pra, quem sabe, mais pra frente você ser respondido, beleza? Galera, a primeira pergunta e a segunda pergunta são do Lian, tá? O Lian lhe pergunta primeiramente o seguinte: o que você acha sobre esse poder do Urudo? O que você acha que é o Vigia e se ele é uma fera de lixo? Isso é uma pergunta bem legal porque essa questão dele ser uma fera de lixo, principalmente por conta do capítulo dessa semana, que tem a review aqui no canal pra vocês, onde há o questionamento de o que o Mimo se transformou. Afinal de contas, ele tem características de criatura de lixo, mas na verdade ele não é uma criatura de lixo, ou pelo menos não ainda é uma criatura de lixo. A gente fica se questionando, o que é a série Vigia? O que é o Watchmen? Porque vale pontuar, o próprio Tanz, ele fala que o nome da série Vigia, o verdadeiro nome, não é série Vigia. O que é esse verdadeiro nome? Qual que é esse verdadeiro nome? E o que ele pode nos entregar? A série Vigia, o que eu acredito que essa série nos entrega? É algo relacionado a guardar alguma coisa. Conjunto Guardião, série Vigia, é observar, é guardar, é proteger alguma coisa. O que é essa coisa? Na minha visão, é a fronteira. Por quê? Porque quando a Noerd ela vai cair da besta mosqueada e ela olha para aquele guardião, esse guardião que tá nessa imagem aqui para vocês, ela mesmo fala que aquilo é a série Vigia. Então, talvez a série Vigia ela seja o guardião da fronteira. E vale pontuar aqui algumas coisas dos antecessores do Urudo. Primeiro, o nome, Surebrek, que é Cerberus ao contrário. E Cerberus é o quê? Guardião dos portões do inferno. E nós temos agente funerário Canis Surebrek. Agente funerário faz o quê? Cuida de pessoas mortas. E o Cerberus está onde? No inferno, onde tem pessoas mortas, almas de pessoas mortas. Então eu acredito que o Watchmen, ele vai ser aquele camarada que vai meio que julgar essas pessoas. Ele tem um papel de equilíbrio no mundo. Só que talvez ele está desligado, as peças foram separadas porque o Canis Surebrek, ele não queria talvez continuar com o mundo igual ele estava acontecendo. O Canis Surebrek, na carta que ele escreve e o Urudo acaba enxergando, ele fala: não fui capaz de detê-los, só fui capaz de enterrar os humanos. Deter quem? Na minha visão, são os antigos governantes. E os antigos governantes têm ligação meio que com o quê? Com o mundo, com essa divisão do mundo. E essa divisão do mundo, os antigos governantes, eles aparentemente são venerados como, por exemplo, pelo Mimo. E a gente viu essa criatura atual aí, que a gente meio que fica nesse questionamento se é ou não uma besta de lixo ou um humano. E eu acredito que essa fronteira, este guardião da fronteira, tá ali meio que num meio termo. Certamente é muito poderoso, principalmente por conta ali do poderes que a gente já viu da série Vigia, e certamente juntos os itens vão sim dar uma opção para quem de fato deve usar, igual o pai do Gauntless disse pro próprio Gauntless. O que eu acho dos poderes do Urudo, né? Cara, os poderes do Urudo são sensacionais, e eu acho que a Kei Urana, ela conseguiu meio que equilibrar esses poderes, para deixar o poder forte, mas ao mesmo tempo não um poder OP. Mas é bem interessante, e certamente o Urudo ele vai ganhar buffs, porque o Urudo ele vai usar os 5 itens da série Vigia, ou pelo menos todos os itens que existem da série Vigia. E a segunda pergunta também é do Lian, e ele questiona: será que quando o Urudo usar todas as peças, ele vai controlar todo o lixo do mundo? Isso também é interessante, porque eu já fiz até a análise da primeira opening, onde tem uma imagem do Urudo meio que completamente tomado pelo lixo. E eu acho que sim, ele vai conseguir controlar o lixo sim, e ele vai se tornar um lixo, ele vai se tornar uma criatura de lixo. Obviamente, talvez de um jeito mais específico, de um jeito mais imponente, não qualquer criatura de lixo, e eu acredito que a criatura de lixo seja o Cerberus. Só que o Cerberus ele vai ser montado ali em cima de entulhos, em cima de restos e por aí vai, e vai formar
o que o Urudo é de verdade. E o Urudo ele vai conseguir talvez cumprir o papel dele, o papel de governar o mundo. A ausência de um governante exige a presença ou o surgimento de outro. Mais ou menos o que o Mimo disse no começo dessa saga. E certamente esse governante é sim o portador da série Vigia, Urudo Surebrek e os demais Surebreks. E vale pontuar que eu não acho que vai ter uma transformação apenas. Eu acho que vão ser várias transformações e o Urudo, a partir do momento que ele vai upando essas transformações, ele vai ter o problema de inicialmente não controlá-las, controlar, e aí vai ter outra transformação, e aí o Urudo vai conseguir vestir todos os itens da série Vigia. Lembrando, as marcas que o Canis tem na mão são as mesmas marcas que o Urudo tem na mão. E o Canis, até então, aparentemente foi o único capaz de usar os 5 itens, ou todos os itens da série Vigia. Então alguma coisa tem nessas mãos, e essa marca de maldição, ao ser despertada, eu acredito que vai fazer do Urudo uma criatura de lixo. Agora, a gente tem que entender se ele vai conseguir despertar, por exemplo, sem os itens da série Vigia, e aí podemos ter um problema, e se ele despertar com os itens da série Vigia, o Urudo talvez tenha mais controle sobre as ações dele quando ele se tornar uma criatura de lixo, beleza? Aqui é meio que só teoria, suposição, tá, rapaziada? Vocês podem deixar também nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso. Agora vamos para a próxima pergunta, que na verdade é uma teoria do JV, que o JV deixou no meu último vídeo, e eu achei uma teoria legal por conta de todo o contexto de Gachakuta. Teoria: os líderes do paraíso são givers e o motivo deles incentivarem os cidadãos a jogarem fora coisas velhas é para garantir que eles não virem givers, ficando com todo o poder para si. É muito interessante isso porque nós temos várias críticas sociais relacionadas a Gachakuta, relacionadas à desigualdade e relacionado também ao consumo excessivo. E aí, o que vem na sua cabeça quando a gente fala em desigualdade e consumo excessivo? A diferença de riqueza. E olha só que legal, ou vamos dizer assim, né? Legal não é, mas olha só que interessante esse dado que eu vou colocar na tela aqui para vocês. A riqueza do Brasil está concentrada em apenas 1% da população. Isso é o acúmulo de poder, é a concentração de renda, é a concentração de poder, e certamente isso não acontece só no Brasil, acontece em muitos outros países, onde a riqueza maciça mesmo está concentrada na mão de poucas pessoas. Certamente isso é relacionado a uma crítica que acontece sim em Gachakuta, a desigualdade social e o consumo excessivo. Pô, o telefone arranhou a película, vou trocar de telefone. Arranhou a capinha do telefone, vou comprar outra capinha, e por aí vai. São coisas bem fúteis que são trocadas a todo momento, porque existe isso. E é bem interessante, existe essa questão aí do consumo e tudo mais, né? E é bem interessante essa parada dos givers, porque ao meu ver, esses daqui são os governantes antigos, e certamente eu acredito que nós tenhamos uma guerra entre esse grupo de amigos que acabaram se tornando governantes, seja por mais poder ou seja por divergência, porque, por exemplo, pô, um concorda do jeito que tá acontecendo as coisas, os outros não, e aí acontece a rixa, acontece a briga, e eu acredito que a galera Surebrek foi o que se opôs a tudo isso, e os demais, ou pelo menos um ou outro, acabaram não aceitando essa divergência e por conta disso queriam eliminar os Surebreks. E outra coisa que me chama a atenção é uma fala logo no primeiro capítulo, onde o Urudo ele fala: vocês têm olhos e ouvidos, mas vocês não conseguem enxergar e nem ouvir o que está em volta de vocês. E é justamente uma doutrinação, é justamente um controle, onde a galera ali mais centralizada do paraíso manda e o resto obedece. Só que essa divisão não é uma divisão saudável, não é uma divisão normal para uma sociedade bem-sucedida. Então, para mim, fica assim essa teoria como sendo uma teoria bem interessante, e eu ainda acredito que por conta de tudo isso que acontece em Gachakuta, a questão do lixo cair em cima, que tem muito a ver com a desigualdade, o consumo excessivo e tudo mais, na vida real, o lixo cai em cima das pessoas lá no abismo e tudo mais, e a gente tem, por exemplo, imagens de famílias venerando esse lixo, como por exemplo a própria família do Zodil, reforça talvez algumas coisas, como o Zodil não vai ser o vilão da obra, ou não vai ser um vilão na obra, ele vai ser um anti-herói pra meio que lutar contra os verdadeiros vilões. Talvez ele tenha um jeito de lutar que o Urudo não concorde, e aí por isso que eles vão se batendo aí durante a obra inteira. Mas no fundo, eles estão lutando pela mesma coisa. A questão é que eles estão lutando de maneiras diferentes, com armas diferentes e até mesmo com objetivos diferentes, talvez.
Mas, enfim. Galera, espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam. E é nóis. Fui!